Muito bem, continuando então aqui na automação e robótica. Vamos lá para a aula 3, beleza? Então, falar do circuito elétrico, ok? Então, circuito elétrico, né? Ele, diferente, por exemplo, do circuito hidráulico, né? Que se eu tá o circuito hidráulico funcionando, se eu faço um rompimento em uma tubulação, a água começa a vazar e isso não acontece no circuito elétrico. Então, o circuito elétrico ele só funciona quando você fecha o circuito. Então, todo circuito elétrico ou eletrônico ele só funciona com o circuito fechado. Fechou o circuito, a eletricidade circula e cumpre a sua função, seja ela qual for. Produzir luz, calor, movimento, etc. Ok? Então, se não tiver o circuito fechado, não tem circulação de eletricidade. Então, o que pode acontecer para um circuito elétrico ou eletrônico não funcionar? Ou não tem carga na bateria, ou luz na tomada, não tem eletricidade na rede, ou seja, não tem tensão para fazer funcionar, ou algum equipamento está interrompido com mau contato, cabo interrompido, ou seja, o circuito não está fechado, está interrompido por alguma coisa, ou o equipamento está queimado, e aí não vai funcionar. Basicamente, são essas três causas básicas da falta de funcionamento de um circuito elétrico, ok? Muito bem. E aí o circuito elétrico, nós temos também dois circuitos básicos. Existem outros, mas os principais para funcionamento nas lojas, residências, até empresas, os dois principais são esses, que eu vou falar agora. O circuito em série, ou seja, aquele em que a mesma corrente elétrica, ela passa em todos os equipamentos e volta para a sua fonte. Isso é circuito em série, tá? Aqui, ó. Então, aqui você fecha a chave, então a corrente elétrica sai da pilha, passa pela chave, ilumina o primeiro equipamento, ou faz funcionar, depois faz funcionar o segundo equipamento e volta para a sua fonte geradora. É a mesma corrente elétrica, tá vendo? Que ela não tem outro caminho, só tem esse. Tanto é que, se um equipamento desse queima, o circuito para de funcionar. Esse equipamento continua bom, mas como aqui está interrompido por queima, aquilo que eu falei, se um circuito elétrico houver queima de um equipamento, dependendo do tipo de circuito, ele não vai funcionar. E, no caso, é o circuito em série. Isso acontece muito, por exemplo, no lâmpada pisca-pisca, quando uma queima, para de funcionar o circuito, porque não tem como a corrente passar, não tem como ela pular aqui para continuar passando, ok? E o próximo circuito, é o circuito em paralelo. Então, aqui é diferente, porque, olha, a corrente elétrica sai da sua fonte geradora e ela se divide, tá vendo? Aí ela vai se dividindo e depois ela se junta de novo, tá vendo? Depois ela se junta de novo e volta para a sua fonte geradora, ok? Então, esse é circuito paralelo. Tá aqui, ó, você liga a chave, a corrente elétrica ilumina essa lâmpada, a outra corrente que ela se divide ilumina essa, depois ela se junta de novo e volta para a sua fonte geradora, beleza? Então é isso. Então o que acontece é que, caso essa lâmpada queime, a outra continua funcionando. Então, por exemplo, em lojas, você tem uma loja com várias lâmpadas e se uma queimar, não vai deixar toda a loja apagada, porque estão todas ligadas em paralelo. Então, isso mantém uma loja acesa, você não vai deixar de vender, comercializar, porque uma lâmpada queimou, não vai prejudicar o teu negócio. Depois é só ir lá e conserta aquela lâmpada queimada, mas isso não vai prejudicar a iluminação do todo. Então, isso é uma função do circuito em paralelo, Ele não prejudica, porque a corrente, que agora se dividia, agora não se divide mais, vem toda para cá e continua funcionando. Vai aumentar a intensidade disso aqui? Não. Então, mas o que acontece nesse caso do circuito? Porque a pessoa pensa, porque eu moro numa casa, o circuito é todo paralelo, Mas aí quando eu ligo a máquina de lavar, quando eu ligo algum ar-condicionado, chuveiro, a luz cai. E por que a luz cai? Aí é dimensionamento. A luz caiu por quê? Porque a tensão de 110 volts, de repente, ela é pouco para sustentar a casa.
Então a casa deveria de repente ser 220 porque tem muita carga. E aí está tudo ligado no mesmo disjuntor. Então se você tem que, além de dividir os circuitos, você tem que colocar um cabeamento também que suporte todo aquele sistema, a tensão. Então tudo isso pode influenciar para que a luz aumente ou diminua, entendeu? Mas o certo é não acontecer isso, né? Funcionando ou queimando, a intensidade tem que se manter a mesma. Para isso tem o projeto, né? Os eletricistas, bons engenheiros, bons técnicos fazem um bom projeto para que isso não aconteça. Muito bem. E aí aquilo que eu já falei, a tensão, né? O volta, a tensão elétrica é a força, né? Aqui fazer aquela simulação da água, a força da água, né? Que essa pressão simula, é como se fosse a corrente, né? Similar à pressão da água, a tensão elétrica. E a corrente elétrica é similar o fluxo da água correndo na tubulação, né? Fazendo esse paralelo com a água. E aí você tem o tipo de corrente contínua no monitor. Se você botar seu equipamento para ver qual seria a tensão, então no monitor chamado osciloscópio, equipamento eletrônico, se você liga numa fonte de corrente contínua, você só vai ver isso no osciloscópio. Se você liga numa fonte de corrente alternada, você vai ver no osciloscópio a onda da tensão. Vai ver essa curvinha aqui. Isso aqui é um voltímetro para saber se tem tensão e qual a tensão, né? Então é um equipamento de medição. O voltímetro mede só a tensão elétrica, amperímetro só a corrente. Tem que colocar em série no circuito para saber quanto de corrente elétrica está passando, né? E tem o ohmímetro para medir a resistência. E tem o multímetro, que é um equipamento que mede várias propriedades, né? várias grandezas elétricas, o multímetro. Muito bem, então a tensão elétrica é volts, né? A corrente elétrica em ampere, tá aqui, ó, fluxo de carga elétrica, né? Fluxo de elétrons que circula num sistema. Então tá aqui a quantidade de elétrons, quem mede isso é um amperímetro, e aí óbvio que você tem que ligar o amperímetro no sistema. Aqui é o amperímetro, né? É um aparelhinho que você liga no sistema. Tem que estar em série. Por quê? Porque toda a corrente tem que passar por ele. O voltímetro não. O voltímetro você só encostar as pontas aqui, encaixa aqui na tomada, e aí ele mede com a tensão, porque ele mede a força. O amperímetro mede a fluxo de corrente. Então tá aqui, só vai haver, aqui tem tensão elétrica. Se você botar o voltímetro aqui, tem tensão elétrica. Mas aqui não tem corrente elétrica porque a tomada não está ligada. Quando você liga o aparelho e aperta o botão, que ele começa a funcionar, aí passa a ter corrente elétrica, ok? Resistência, medida em ohms, né? Em homenagem ao descobridor. E aí aí isso aqui simula muito bem, isso é excelente esse desenhozinho, porque ele mostra, tá vendo aí? Ele mostra, então tá aqui, ó, a corrente elétrica, aqui é a força, ó, o bonequinho da força é a força para empurrar a eletricidade. Aqui é o ampere, a corrente elétrica tentando passar. E aqui a resistência, tá vendo? Ó, dificultando a passagem da corrente elétrica, né? É a resistência. E aí, ó, o uso dela no dia a dia, ó, resistência de chuveiro elétrico, entendeu? Então aqui é o símbolo técnico no mundo inteiro. Esses símbolos usados aqui, mostrado aqui, é padrão universal, usa-se no mundo inteiro, o símbolo da resistência, né? Existe também o resistor. O resistor é eletrônico, é um equipamentozinho eletrônico, ele é colocado num circuito para diminuir a quantidade de corrente para não queimar o equipamento. Por exemplo, um LED. Às vezes o LED ele é sensível. O LED é um diodo emissor de luz. O LED é aquela coisa que você vê no controle, tem né, uma lâmpadazinha vermelha, azul, aquilo é o LED. E às vezes aquele LED ele precisa ter pouca corrente, senão ele queima. Aí você coloca um resistor no circuito. Aí vem a corrente elétrica, aí passa no resistor, ela diminui, acende o LED e não queima. Então o resistor é eletrônico, né? Muito bem. E a potência é a força, é a capacidade que aquele equipamento tem de transformar eletricidade em outra grandeza. O chuveiro elétrico, por exemplo, né? Aí está aqui, ó, a potência dos equipamentos.
Então, vou ter aqui, ó, churrasqueira elétrica, 1.200 watts. É a capacidade que aquele equipamento tem de transformar a corrente elétrica em calor. Então, aquela capacidade que a gente chama de trabalho, né? Isso é medido em watts, né? Também em homenagem a cientistas, tudo é sobrenome de cientistas. Volt, ampere, volta, o sobrenome do descobridor lá da tensão elétrica. Beleza? E aqui, para fechar essa aula aqui, os componentes elétricos. Alguns componentes, a lâmpada, né, que é um equipamento que produz luz, cabos e fios elétricos, você vê que é o condutor de eletricidade, tem de alumínio também, né, o condutor de eletricidade, e em volta dele um isolante, né, o fio geralmente é de plástico, né, ou borracha, então é o cabo, é o isolante, então no meio o condutor e em volta do condutor para proteger o isolante, então isso é o cabo e o fio elétrico. Aqui um interruptor para ligar luz, um circuito. O disjuntor é para proteger o circuito. Muita gente liga e desliga o disjuntor como se fosse um interruptor. Não é o certo. Então, tem muita gente que liga o ar-condicionado, liga a luz da escola, por exemplo, liga o disjuntor, aí liga a sala, faz no disjuntor. Não é o correto, entendeu? Por quê? Porque o disjuntor é para ser ligado e ficar ligado direto. Esse liga e desliga do disjuntor, ele diminui a vida útil dele. O certo é fazer isso aqui, com o interruptor. Por quê? Mas a gente já liga isso há anos. Beleza. Só que esse liga e desliga do disjuntor vai enfraquecendo ele. Ele vai se destruindo, porque tem uma quantidade de coisa. Mas é muito. 5.000. Né? Tá lá, o fabricante diz que você pode ligar e desligar 5.000 vezes. Entendeu? O interruptor é 20.000 vezes. Então, o interruptor é muito mais apropriado, né? Porque, imagina, 5.000 para 20.000. E é nesse nível. A quantidade de liga e desliga preparado para isso, do interruptor é muito maior do que um disjuntor. E aqui o contactor, que é um equipamento mais técnico, que ele é o quê? O contactor, aqui dentro tem uma bobina, aquilo que eu já expliquei, né? Então, uma bobina, né? Um rolamento de fio elétrico e cria um campo magnético. Quando você energiza, liga a contactora, essa bobina cria um campo magnético e ela fecha. E quando ela fecha, aqui dentro tem os contatos elétricos. Então, a gente chama de chave magnética. O que a gente faz aqui com a mão, aqui é feito com o magnetismo, né? Por isso chamado chave magnética. Muito bem. E aqui, para fechar, são alguns equipamentos eletrônicos, que eu vou apresentar melhor depois, um a um. Né? O resistor, que dificulta a passagem da corrente elétrica, já expliquei. Aqui é um diodo, né, feito então de semicondutor, né, o diodo, transistor, CI feito com semicondutores, né, porque o diodo ele passa corrente elétrica num sentido e não passa no outro, ele tem uma polaridade. Então você tem que ligar o negativo e o positivo no lugar certo. O LED é como se fosse o diodo, só que ele emite luz, por isso LED. Né, diodo emissor de luz, está invertido porque é em inglês, né? Meu inglês é horrível, né? Diode emission light, uma coisa assim, né? Horrível meu inglês. Mas é isso, o diodo tem um lado positivo e um negativo, né? Então, se você ligar certo, ele passa energia. Se você inverter, não passa. Né? Então, isso tem uma propriedade eletrônica. O transistor também, que é um equipamento que também em certas condições passa energia elétrica, em outras não, por isso que eu falei isso. E o CI é uma sucessão de transistores juntos, e aí em condições passa energia, em outras condições não passa energia, é o semicondutor. Só existe equipamentos eletrônicos por conta disso. Sem semicondutor, muito difícil, não existiria eletrônica, não existiria computador, não existiria celular, sem o semicondutor não existiria eletrônica. Entendeu? Muito bem. Então a aula de hoje é essa, meus queridos. Um grande abraço.